Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Glória a Deus, né? Por mais um dia que Deus tem nos dado, né, na presença dEle, para honra e glória do nome dEle, né? Eu cumprimento a todos, tá? Com a paz do Senhor, para aqueles que já são cristãos, para aqueles que não são, mas, né, que todos nós possamos ter essa paz que vem do Senhor, essa paz que excede todo o nosso entendimento, né? Jesus um dia disse assim: não vos dou deixo-vos a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Então, essa paz, ela é diferente, né? Essa paz que vem da parte de Jesus Cristo, ela é uma paz que realmente ela traz sossego no nosso coração. Ainda que muitas coisas estejam acontecendo, as circunstâncias não sejam favoráveis, né? Mas nós temos essa paz no coração que não abala, né? Então, meu nome é Marlene, para quem não me conhece, né? E eu sou novata, na verdade eu sou novata nesse negócio de canal de YouTube, tá? Então, eu peço que me perdoem pelos erros que eu vou cometer, com certeza, mas vou esforçar para dar o meu melhor, tá? E eu gostaria hoje de estar trazendo uma palavra muito conhecida por todos, até crianças conhecem essa palavra. E eu quero estar trazendo ela para a nossa meditação nesta tardezinha, finalzinho de tarde, né? Que agora já são 17 horas, 17h05, né? Então, finalzinho de tarde ainda, né? Ainda não chegou a noite, que a noite é às 18 horas. Pois bem, o que eu quero falar, quero tá lendo, né, na palavra de Deus aqui, tem no livro de Salmos, no capítulo 23. Como eu disse, né, é um texto muito conhecido por todos, né? Então, nós vamos ler. Diz assim, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aleluias. Então, Davi aqui, eu acho muito interessante que ele fala de algo que ele conhece muito bem, porque é o que ele vive. Muitas vezes nós queremos falar coisas que, na verdade, nós falamos, mas não vivemos. Aqui, ao contrário, Davi fala daquilo que ele vivia, né? Quando Davi, ele fala que o Senhor é o meu pastor, ele primeiramente, né? Ele está colocando Deus como pastor sobre a vida dele. Então ele sabe muito bem qual é o papel de um pastor, porque ele era pastor de ovelhas. E como pastor de ovelhas, ele sabia das dificuldades que um pastor encontra para cuidar das suas ovelhas e também sabia das dificuldades, né, das necessidades das ovelhas. Então aqui nós vemos o texto falando de dois pastores, né? Um que é Davi e o outro que é o Senhor, o pastor de Davi. Que no nosso caso também, graças a Deus, ele também é o nosso pastor. Davi, ele se coloca aqui agora, né? Agora ele não é mais aqui o pastor de ovelhas, mas agora ele se coloca como uma ovelha. E como uma ovelha,
Davi, ele sabe dos trabalhos que ele dava para Deus. Ele sabia, né? Das necessidades que ele tinha, das fraquezas dele, porque Davi cuidava de ovelhas. E ele sabia que quando uma ovelha ficava sozinha, ela corria riscos. Ele sabia de todas aquelas dificuldades que era o cuidado com uma ovelha. Primeiro, Davi, quando ele fala que o Senhor era o pastor dele, de nada ele teria falta, porque primeiro, um pastor de ovelhas, ele era uma pessoa solitária. Muitas vezes ele ficava tempos e tempos, né, no pasto, ele tinha que sair de um lugar, ir para outro, porque às vezes o pasto já não estava bom mais para as ovelhas, tinha que procurar um lugar que tinha uma água também para as ovelhas, e tudo com detalhes, porque não era qualquer lugar, não era qualquer água que dava para as ovelhas. Então, ele sabia daquelas dificuldades. E a ovelha, um bicho que assusta demais, Davi, então, ele sabia que quando ele estava cuidando das ovelhas do seu pai, ele procurava um pasto verdinho, mas o pasto verde, que Davi fala assim, deitar-me faz em verdes pastos. Então ele mostra que o pasto não era somente para as ovelhas poderem se alimentar. Ele olhava ali onde tinha aquela grama verdinha para elas poderem alimentar, mas também pasto aqui está mostrando que é um lugar de descanso, né? Onde as ovelhas ali podiam comer, podiam, né, tá comendo aquela grama verdinha, mas também elas podiam deitar e descansar. E assim, como o pastor solitário que Davi era, muitas vezes longe dos seus pais, longe dos seus irmãos, longe dos seus amigos, a única companhia que ele tinha ali eram as ovelhas e Deus. Então ele fala, ele é o meu pastor, então de nada eu vou ter falta, porque da mesma forma como eu cuido das minhas ovelhas, ele vai estar cuidando de mim e eu não deixo faltar nada para as minhas ovelhas. Então ele tinha essa certeza de que Deus estava cuidando dele. Aí ele fala, né, que esse pastor, o Senhor, pastor da vida dele, levaria ele até águas tranquilas. Porque Davi também procurava levar as ovelhas para beber água em um lugar onde as águas eram calmas, tranquilas, porque a ovelha, ela tem o costume de assustar com muita facilidade também. Então, para que isso não prejudicasse as ovelhas, Davi também sabia que não era em qualquer lugar, ele não levaria as suas ovelhas para beber água, onde as águas eram agitadas, onde as águas eram turvas, mas ele levava onde as águas eram calmas. Ele sabia que era assim que Deus estava cuidando dele. Ele diz, refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Pois então, muitas vezes, né, nós precisamos de um refrigério na nossa alma fica aflita. E Davi também passava por isso, né? Longe de casa, preocupada às vezes com seu pai e sabendo que coisas ruins poderiam acontecer, né? Até mesmo onde ele estava, porque ele estava ali cuidando das ovelhas e muitas vezes, né, vinha um animal feroz, o lobo, e pegava então essas ovelhas, o urso, como ele mesmo teve que lutar com o urso, com o leão, né, por causa das suas ovelhas. Então, ele sabia que o pastor, ele como pastor, né, ele precisava de refrigério para a alma dele. Porque quantas vezes ali sozinho, com aquela preocupação com as suas ovelhas.
E ele, de repente, ele podia pensar, eu tô aqui sozinho, não tem um adulto, uma pessoa mais forte do que eu para cuidar, para me ajudar, para cuidar de mim. Mas ele não passava isso pela sua cabeça, pelo contrário, ele falava que o Senhor é o meu pastor. Ele é que traz refrigério para minha alma, para minha mente, né? Então, Deus cuidava dele, Deus dava esse refrigério para ele. Ele falou também, né, que ele guiava, né, guia-me pelas veredas da justiça. O que são veredas, né? Veredas, aqueles lugares difíceis de andar, caminhos estreitos, né, tortuosos. Muitas vezes as veredas, né, eram os lugares onde tinha ali aquele barro, difícil de passar naquele lugar e que a pessoa precisava de passar, o pastor precisava passar ali com as ovelhas. Então ele precisava de cuidar das ovelhas. Ele usava ali aquele cajado para também estar ali, né, colocando o cajado ali naquele barro, naquele lugar, para ver se era firme, para que as ovelhas pudessem passar. Ele usava o cajado para estar guiando as ovelhas ali naqueles caminhos apertados, estreitos, tortuosos, para que não tivesse perigo das ovelhas caírem e machucar. E ali Davi fala, né, que ele guia-me pelas veredas difíceis, às vezes, né, lamacentas, porque ele precisava de passar por aquele lamaçal ali para chegar do outro lado, onde tinham essas águas limpas, para poder dar o de beber para as ovelhas. Então Davi sabia que assim Deus estava fazendo com ele. Ele tinha essa certeza, essa confiança. Por isso Davi não abalava com tantas dificuldades que ele enfrentava, porque ele sabia que do jeito que ele estava cuidando daquelas ovelhas, Deus também estava cuidando dele. Pois bem, aí ele fala, né, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Então, muitas vezes, né, nós achamos que quando nós falamos de monte, nós estamos falando de dificuldades, né? É isso que nós falamos, né? Ai, monte é sinal de dificuldade, é sinônimo de problemas. E aí, muitas vezes, nós esquecemos de que a Bíblia não fala isso. E Davi sabia muito bem, porque Davi fala assim, né? Ainda que eu andasse pelo vale, lugar plano, lugar baixo, não é lugar alto, não é monte. Mas quando ele está lá no vale, ele olha para cima e fala assim: eleva os meus olhos para o monte. Se ele está elevando os seus olhos para o monte, é porque ele estava no vale. E aqui ele fala, né, que ainda que ele passasse por esse vale da sombra da morte, ele nem assim ele temeria mal algum, porque o Senhor, o pastor, estava cuidando dele, né? Então, muitas vezes nós achamos que o lugar, aquela baixada, aquela, né, tranquilidade, ali está o sossego, ali está a paz, ali está a solução de problemas. Mas é ao contrário, porque quando nós estamos passando pelo vale, é onde nós estamos na dificuldade, ali é sinal de luta, ali é sinal de dificuldade, mas a Bíblia mostra para nós, né? Davi fala que eleva os meus olhos para o monte e pergunto de onde? De onde vai vir meu socorro? Porque ele estava lá embaixo no vale, elevando seus olhos para os montes. Aí ele fala: meu socorro não vem aqui do vale, nem é do monte, mas é do alto, é do céu. O meu socorro vem do Senhor que fez esses montes e que fez este vale, que fez céus e terra. O meu socorro vem é do Senhor. Então, aí, né, ele fala que é isso aí, que ele cuida dele, né, é por amor do seu nome, é por amor do nome do próprio Deus. Muitas vezes nós queremos dizer, ah não, porque Deus morre de amores por mim. Ah, porque hoje em dia as músicas são assim. Me ama, ele me ama. Nossa, Deus está tão apaixonado por mim. Deus morre de amores por mim. E nós esquecemos que Deus não morre de amores. Jesus morreu de amor por nós, uma vez na cruz do Calvário. Ele não morreu de amor, mas ele morreu por amor.
né? E quando muito nós cantamos que nós estamos apaixonados por Jesus, sendo que paixão é uma coisa que passa. Paixão não é amor. Muitos dizem que o amor é cego e confundem a paixão com o amor, mas na verdade o que é cego é a paixão. A paixão não vê o defeito do outro, a paixão não vê os problemas do outro, a paixão não nos deixa enxergar que dificuldades virão. Mas quando nós falamos de amor, nós sabemos que com toda dificuldade, mesmo com todos os erros, nós amamos. Nós somos amados. Amor deixa a gente ver, paixão nos cega, né? E Deus, ele não está apaixonado por nós, ele nos ama. Mas nós também precisamos corresponder a este amor, né? Nós precisamos. E então, aqui Davi, ele como pastor de ovelhas, né? Nós sabemos também que a ovelha, ela costuma muito com seu pastor. Ela costuma com a sua voz, né? Tanto que Jesus fala assim, ai, eu sou bom pastor, né? Ele fala, as minhas ovelhas, né? Elas me conhecem, né? Pela minha voz, eu conheço elas. Então, quando Davi está ali cuidando das suas ovelhas, durante um tempo, Davi precisou se ausentar. Mas Davi, ele sabia que ele não podia pastorear totalmente sozinho, porque o pastor precisa de estar colocando alguém junto dele para de vez em quando estar ali cuidando das ovelhas com ele, para que as pessoas, para que as ovelhas possam acostumar com o seu novo pastor, caso ele venha faltar um dia. E ali, Davi também, então ele tinha essa pessoa, né, que de vez em quando, né, ele precisava de sair, ele ia até o rei Saul, tocar sua harpa para que, né, o espírito mal que estava em Saul pudesse se retirar, né? Saul, quando ele começou a ter esses problemas com esse espírito, ele falou, né, que ele precisava de um homem que tocasse harpa. Então alguém falou, olha, rei, tem o Davi, aquele que cuida das ovelhas, ele toca a harpa muito bem. Ele é sisudo em palavras, ele é forte e é corajoso, né? Ele é forte e é corajoso, ele sabe falar bem, ele toca a harpa como ninguém, sabe? Aí o rei Saul falou, então traz ele, traz ele. Então, de tempo, sempre que Saul estava com problemas, né? Que esse espírito vinha para atormentar o rei Saul, Davi deixava as suas ovelhas com este outro homem para estar pastoreando as suas ovelhas e assim treinando o novo pastor. E da mesma forma, né? Ele fez quando ele foi para lutar, quando ele foi lá para lutar com o gigante, com Golias. Saul foi, né? O Davi foi até Saul e ele pegou e deixou as suas ovelhas com este pastor, digamos, pastor em treinamento, né? Como muitas igrejas, né, trabalham com discipulado em células, né? Ali nós vemos justamente isso, líder, né? O líder sendo ali o pastor Davi, né? O líder das ovelhas, né? E ele com o líder em treinamento, para que aquele líder em treinamento depois pudesse vir a assumir também aquele pastoreio com as ovelhas. E dessa forma também, né, nós vemos ali esse ministério, né, de pastorear se desenvolvendo, se expandindo, porque nós não podemos guardar apenas para nós, nós precisamos treinar outras pessoas para estar fazendo também essa obra, né, maravilhosa, que é não só de evangelizar, mas é também de pastorear, né? Então, Davi ali
treinando aquele outro rapaz, né? Ele deixa então as suas ovelhas em segurança e vai até o rei Saul para lutar com aquele gigante que estava ali provocando o povo de Deus. Então, Davi ele teve êxito. Nós vemos que em tudo Davi teve êxito. E se nós queremos ter êxito em tudo em nossas vidas, assim como Davi teve, nós precisamos entender isso. Primeiro princípio desse texto, que o Senhor é o nosso pastor. É Ele quem cuida de nós. É Ele. Nós precisamos ter essa convicção de que Jesus está cuidando de nós. Não importa os problemas, não importa as dificuldades, não importa as nossas fragilidades, porque o Senhor, sendo nosso pastor, Ele vai cuidar de nós em todos os sentidos. Ele fala aqui no finalzinho do texto, aqui, no versículo 5, ele fala assim, olha, que ele prepara uma mesa, né, perante mim na presença dos meus inimigos e unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Pois é, ele está falando aqui que Deus, como pastor, ele unge a cabeça dele com óleo. Primeiro, o óleo nós sabemos que é o Espírito Santo do Senhor. Essa é a unção que nós precisamos. Nós precisamos desta unção até mesmo para estar treinando outras pessoas, para estar passando para outras pessoas este ministério. Nós precisamos desta unção sobre a nossa vida para que nós possamos, né, estar pastoreando as ovelhas que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Então, essa unção, o pastor vem, ele unge a nossa cabeça, porque aqui é a sede da nossa alma, então nós recebemos essa unção de Deus. E então ele fala, o pastor, ele unge a minha cabeça. Mas por que o pastor precisa ungir a cabeça também da ovelha, né? As ovelhas, elas são muito frágeis, elas enxergam muito pouco. Então, elas podem machucar com facilidade, uma cerca de arame, elas podem não ver por causa da sua má visão. Elas também têm muitos mosquitos que ficam juntando em suas narinas. Então, aquele óleo, quando Davi colocava aquele óleo ali na sua cabeça, o óleo escorria devagar, vinha passando pelas suas narinas ali, e ali então, aquele cheiro do óleo, né? Aquilo ali fazia com que aqueles mosquitos fossem embora, porque se não fossem ungidos com óleo, as ovelhas poderiam até mesmo morrer, porque aqueles mosquitos entrariam nas suas narinas e ali poderiam até sufocá-las e morrer. E muitas vezes, né, muitas vezes não, nós sempre precisamos, né, de sermos ungidos com esse óleo do Espírito Santo. Nós precisamos viver desta unção, porque os cuidados do mundo, eles podem nos sufocar. Então, nós não podemos aceitar de forma nenhuma os cuidados do mundo, mas os cuidados do nosso bom pastor. Ele fala, né, que o meu cálice transborda. Quando ele fala de cálice que transborda, né, e ele está falando aqui de uma mesa, preparas, né, uma mesa, né, perante os meus inimigos. Então, ele está falando aqui também do alimento, né, do alimento. E quando se fala em cálice, né, o que se coloca dentro do cálice é o vinho, né? Vinho é sinônimo de alegria. A Bíblia tem o vinho como alegria. Então, ele fala que quando o Espírito Santo unge ele, o cálice dele transborda, o coração dele transborda de alegria, que agora sim, ele é totalmente, né, um homem realizado, um homem feito, um homem feliz, né? E então, quando Davi fala, né, que em consequência de tudo isso, né, que ele fala que certamente a bondade e a misericórdia dele vão me seguir
todos os dias da minha vida. Ele tinha tanta convicção, mas tanta convicção de que Deus estava cuidando dele. E seria por toda a sua vida. Não seria somente por aquele tempo enquanto ele era pastor de ovelhas, mas viria o tempo em que ele seria o rei de Israel. E ele saberia que Deus também estaria cuidando dele da mesma forma, né? E em consequência disso, em agradecimento por esses cuidados do Senhor, o que ele falou, o que ele faria, é que ele iria habitar na sua casa por longos dias. E esses longos dias, né, nós sabemos, né, que Davi, ele assim agiu, né, também sendo sempre, né, temente a Deus, tanto que com todos os erros dele, com todos os erros de uma ovelha, ele era um homem segundo o coração do Senhor. E nós também, né, nós precisamos ter essa certeza, essa convicção, como Davi teve, de que o Senhor é o nosso pastor e com ele nós não vamos sentir falta de nada, porque é ele que vai nos levar a águas tranquilas, é ele que vai armar um pasto verdejante para a gente alimentar, para a gente poder descansar nele. Aliás, ele é esse pasto verdejante, que é nele que nós descansamos, é dele que nós nos alimentamos, né? E nós também temos essa certeza, essa convicção de que certamente a bondade e a misericórdia dele vai nos acompanhar todos os dias da nossa vida e que nós possamos ser homens e mulheres segundo o coração do Senhor, assim como Davi foi um homem segundo o coração dele, porque as ovelhas não estão isentas de erro, não estão isentas de pecado. As ovelhas muitas vezes estão cheias de espinhos, marracurujas, outros nomes aí, cheio de sujeira, de imundície, com a lã grande demais, precisando ser cortada, né? As lãs já ali embolando de tão grande, de suja, e o pastor vai ali, tira aquelas lãs, né, para poder usar, porque a lã também é necessária. Então, o pastor vem com óleo na sua cabeça para poder espantar aqueles mosquitos, e ali o pastor está cuidando da sua ovelha. Ele pega o cajado, ele usa o cajado para guiar suas ovelhas. Muitas vezes ele precisa usar esse cajado como vara, porque muitas vezes a gente, como ovelha, nós estamos saindo do caminho, estamos errando o nosso caminho, e Deus, ele precisa, porque a Bíblia fala que ele corrige o filho que ele ama, e muitas vezes nós nos revoltamos. Por que Deus está deixando isso acontecer comigo? Se eu sou filha dele, se eu sou o filho dele, mas é por amor, porque que mãe não corrige seu filho porque ama? Falar que não sofre, sofre. É difícil. Muitas vezes a correção não é fácil, nem para quem está sendo corrigido e nem para quem está corrigindo. Mas é necessária, que é por amor e é para o nosso bem. E Deus ama, ele corrige o filho que ele ama. Então, nós precisamos entender, né, que sendo ele o nosso pastor, né, nós seremos bem-sucedidos. E eu sei que muitas vezes, né, você está passando por situações e não sabe a quem recorrer. Então, recorre a esse pastor, tá? Recorre a Jesus Cristo, o bom pastor. Eu vou deixar, né, meu contato no link aqui na descrição do grupo, do vídeo, e na descrição deste vídeo eu vou deixar meu contato, tá? Ou e-mail, não sei, talvez WhatsApp. E se alguém tiver necessidade, quiser uma oração, quiser uma conversa, uma palavra, né, do Senhor, eu vou ter o maior prazer em responder, tá? Eu desejo, em nome de Jesus Cristo, que essa palavra, por mais simples que ela tenha sido, ela venha, tá, para te trazer também um refrigério da parte do Senhor, tá bom? Muito obrigada, tá? E mais uma vez, eu peço que se inscreva no meu canal,
me dá essa força, me ajuda aí, em nome de Jesus Cristo, tá? E compartilha, tá? Se essa palavra te ajudou em alguma coisa, compartilha para um amigo, para uma amiga que de repente está passando por situação tão difícil, tão desesperada que às vezes, né, não sabe onde recorrer. E eu estou apresentando aqui simplesmente esse pastor que quer cuidar desta pessoa, tá? Simplesmente, mas nós sabemos, né, que ele é tudo em nós, para nós, né? Amém. Fica com Deus, tá? E até o próximo vídeo, em nome de Jesus.